Olá! Seja bem-vindo! Nós estamos aqui na aula de Educação Física para o sexto ano do ensino fundamental e nós desejamos a vocês que vocês sejam bem-vindos à nossa aula. Nós, aqui do sexto ano, queremos que vocês estejam felizes na nossa aula, beleza? Então, a partir de agora, você, eu e vocês estaremos aqui na nossa aula de Educação Física. Sejam bem-vindos, beleza? Pessoal, é com muito prazer que nós recebemos vocês aqui na nossa aula de Educação Física. E nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquele estudo que a gente começou sobre os jogos e o desenvolvimento humano, tá certo? Então, hoje nós vamos ter novamente outro texto para estudo da gente. Então, vamos lá, venham comigo, beleza? Vamos lá para. Ok. Você está aqui nos nossos Jogos e Brincadeiras do sexto ano do ensino fundamental, beleza? Essa é a aula número 2 e vamos à nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Então, o nosso texto de estudo de hoje vem o desenvolvimento humano e os jogos. Acredita-se que os nossos primeiros humanos eram nômades, ou seja, não possuíam um lugar fixo para morar. Viajavam longas distâncias para caçar, coletar alimentos. Nessa sociedade, as atividades corporais eram exclusivamente, quase que exclusivamente, jogos. Estavam voltados às necessidades básicas de sobrevivência humana. Através dessas atividades, as habilidades físicas, como velocidade, agilidade, força, resistência, eram trabalhados para aperfeiçoar o corpo, tornando o mesmo apto, ou seja, capaz, para as caçadas. Estes indivíduos, ao interagirem com a natureza, que era sempre desafiadora, foram estimulados a desenvolver ferramentas, utensílios, instrumentos, à medida que criavam esses materiais, também aprimoravam a inteligência e tornavam-se mais complexos e sofisticados. Então a gente tem aqui os seres humanos primitivos, né, nas suas várias atividades de caça, e temos uma pergunta aqui que não quer calar. Quais eram as principais atividades dos grupos nômades? Caramba, quais eram as principais atividades do grupo nômade? Você sabe? Quais eram essas atividades dos grupos nômades? Então vamos lá. As atividades principais dos grupos nômades eram coleta, eles coletavam, né? Eles também caçavam. Que mais que eles faziam? Eles caçavam, coletavam, pescavam, né? Essas atividades aí eles faziam para poder sobreviver. Então, e eles faziam aí basicamente essas três atividades: coletar, caçar e pescar. Com o passar do tempo, essas comunidades vão se desenvolver, ou seja, eles vão ficar melhores. Então, eles vão aprimorar outras habilidades. E aí, essas comunidades nômades, elas vão aprimorar outras tecnologias, certo? Então, vamos ter a inclusão de novas o quê? Técnicas. Olha o acento. Técnicas. Outras técnicas vão surgir, certo? E o ser humano vai aperfeiçoar também novas formas de trabalhar aí. Para treinar as habilidades de sobrevivência, ele vai usar jogos, ele vai usar os jogos para ensinar os filhos a serem caçadores. Então, beleza. Essas eram atividades dos grupos nômades. Outra atividade é que eles se deslocavam de um lugar para outro. O deslocamento, né?
deslocamento humano era muito grande, porque eles não ficavam no lugar só, eles viajavam de lugar para outro em busca dos alimentos que acabavam naquela região. Então você prestou bem atenção aí, essas questões aí, essas 5 questões aí que a gente colocou como principal aí da atividade dos grupos nomes. Coleta, caçar, pescavam, desenvolveram técnicas, instrumentos, utensílios. Vem aqui no texto, olha. Eles usavam o quê? Para adquirir velocidade, agilidade, força e resistência, para aperfeiçoar o corpo, para poder sobreviver, para se tornarem caçadores. O que eles usavam? Usavam aqui, né? O jogo, tá certo? E eles tinham que se deslocar aqui, né? Por vários lugares do mundo. Então, o deslocamento, por isso a gente chama ele de grupos nômades, beleza? Ok, gente, que massa. A gente conseguiu terminar essa parte aqui. Bem, agora a gente vai uma atividade logo de cara, professor. Então, a gente vai perguntar aqui, são 5 questões. Vamos responder com a gente? Então vamos lá. Como podemos classificar os primeiros humanos? São o quê? Os primeiros humanos são o quê? Nômades. Os primeiros nômades. Como é a característica dos nômades? Eles não ficam em um só lugar. Eles não ficam em um só lugar, eles viajam pelo planeta em busca de alimento. Beleza? Como eram as atividades corporais dos grupos nômades? Basicamente, eles faziam jogos, mas ele tinha uma grande, né? Atividades corporais eram bem grandes, porque eles tinham que fazer deslocamento. Então, eles tinham grande deslocamento e jogavam, beleza? Então eles jogavam, faziam atividades de jogos. Espera aí, vamos consertar aqui, vamos fazer o seguinte: grande deslocamento, vírgula, jogavam e caçavam. Eram atividades que eles faziam, né? O jogo estava ligado a quais habilidades da sociedade nômade? E habilidades eram essas? Desculpem, pessoal, vamos voltar lá. Quais as atividades dos grupos que eles tinham? Quais eram as atividades? As atividades de sobrevivência. Atividades de sobrevivência. Então, eles tinham as atividades de sobrevivência com um meio, né? O jogo estava ligado às atividades de sobrevivência, porque treinava as capacidades físicas. Lembram lá do texto? Resistência, força, velocidade, capacidade de caçar? Então, estavam ligados a isso. Porque o corpo era treinado na sociedade nômade. Então, pensa lá, para se proteger dos animais, para poder caçar também, né? Então, o corpo era a única coisa que o ser humano tinha. Então, para proteção e para melhorar as caçadas. Que legal, professor! Beleza, a gente respondeu a atividade aqui, a gente fechou aqui a nossa atividade de 5 questões. E agora, tá, eu sou o professor Michael, tá aí, né? E a gente termina a nossa aula de hoje. Mas não fica triste, não. Não fica triste. A gente volta depois, ok? Não fica triste assim, fazendo biquinho. Não fica triste. A aula acabou, mas não fica triste, beleza? Fui!